E agora a gente vai falar de um assunto que também interessa a muita gente, o financiamento da casa própria. Ontem a Caixa Econômica anunciou uma nova linha de crédito para a casa própria com juros entre 2,95% e 4,95% ao ano, mais a inflação oficial do país medida pelo IPCA. Quer saber mais detalhes? Presta atenção, porque quem vai explicar tudo para a gente é o economista e planejador financeiro João Gondim. E se você tiver dúvidas, participa, manda para a gente. Nosso WhatsApp é o 3201-7700. Boa tarde, bem-vindo, João. Boa tarde, tudo bem? Mais uma vez você aqui para nos ajudar com essas questões econômicas. Agora, essa nova linha de financiamento da casa própria, qual que é a diferença de reajustar com TR e de reajustar agora, no caso, com a inflação? Hoje, a Caixa Econômica ela tem taxas de juros que variam entre 8% e 9,25%, mais ou menos. E essa taxa ela é acrescida da taxa referencial, ou TR, que varia de acordo com a taxa Selic, que é uma taxa que o governo determina para controlar a inflação. Hoje essa taxa, aliás, desde 2017, ela é zero. Então ela acaba não incidindo em cima dessa taxa básica da Caixa Econômica. Então hoje a taxa é aquela que você contrata no banco, não tem reajuste. Certo. O que o governo está propondo agora é reduzir as taxas base que a Caixa Econômica oferece, os financiamentos de 2,95% a 4,95% e acrescer a inflação, que é o chamado IPCA. Então, se a inflação é mais alta no período, você vai ter o acréscimo da inflação. Supondo que seja 3% e a taxa contratada é 4%, no final do ano você vai pagar 7% de taxa de juros anual em cima do financiamento daquele imóvel. Tá, então na prática o que muda? Isso vai melhorar? Vai diminuir? Porque fala-se que pode diminuir, então. Mas e aí? A gente fica com esse risco, que a inflação ela oscila, não é fixa, né? Isso, exatamente. Você tocou no ponto principal. Nós vivemos numa fase onde a inflação ela está extremamente controlada, né? A meta de inflação até 2030 é de 3,5%. Então, se você contrata um financiamento a 4%... meta, né? É uma meta. Mas não é uma garantia. De forma alguma, né? Inclusive, a gente tem ficado abaixo disso nos últimos anos, mas é somente uma meta. Porque quem lembra que havia reajuste de manhã e à tarde no supermercado, quem viveu essa época, seja, de manhã era um preço, chegava à tarde, mas eu paguei tanto de manhã. Era uma coisa horrorosa, então a gente tem medo, né? Existe um risco, realmente, a inflação, ela oscila, né? A inflação e o IPCA é a mesma coisa. O IPCA, ele oscila mais que a TR. Hoje, se a gente for pensar nos próximos 3 a 5 anos, tudo indica, né, que a inflação será, esse novo acordo será benéfico para o consumidor. Agora, se a inflação começar a subir, aí as taxas de juros podem também subir. Então a gente pode dizer que essa nova linha oferece risco, é arriscada? Ela é mais arriscada, porém mais vantajosa, porque com essa medida a intenção do governo é aumentar a concorrência entre os bancos. Então, naturalmente, os outros bancos, para concorrer com a Caixa, começam a oferecer coisas ainda melhores. Melhorar o preço também desse financiamento. Agora, como a gente está falando em financiamento, a gente pensa que é a longo prazo. Você me disse que há uma expectativa de segurar em 3 ponto alguma coisa a inflação até 2030. Mas aí a gente tem que pensar que são pelo menos uns 30 anos de financiamento. Então, bota para frente. É um risco, né? O fato é um risco maior. João, o que você faria se fosse com você? Justo. O que você faria, João? Eu contrataria, porque eu particularmente acredito que a economia está entrando num momento extremamente positivo. E você está otimista. Com certeza. Até porque você tem o seguinte, vou tentar explicar de forma bem simples. Tá. Se a inflação começa a subir, o governo começa a subir também a taxa de juros, para equiparar, para controlar a inflação, certo? Se a taxa de juros sobe, a TR sobe junto. Automaticamente, a inflação começa a se controlar e também é reduzida. No final das contas, não vai ser uma coisa assim, você não fica desprotegido completamente. Então, vai subir a inflação e eu vou sair perdendo? Não necessariamente. O que eu faria hoje, acreditando que a economia vai melhorar, que a gente está numa fase muito boa de inflação controlada, taxa de juros baixas, eu faria esse financiamento utilizando essa nova modalidade. Com essa nova linha A, também aquela possibilidade de parcelas decrescentes? Tem isso também? Sim, tem.
Tem. Também. Você tem a possibilidade das parcelas decrescentes e do price, que é quando as parcelas são constantes. Inclusive, tem uma participação aqui, a pessoa não se identificou. Se você quiser participar, 3201-7700. A pessoa diz o seguinte: tem um financiamento feito pelo método Price, o valor da prestação é de R$700. O que pode mudar para mim? Há risco de afetar aí em caso de crise? Nada, não vai mudar nada, porque a pessoa não pode mudar a linha que ela contratou. Então é só para novos contratos. Exatamente. Se você já tem um financiamento ajustado pela TR, você não pode migrar para um novo financiamento ajustado pelo IPCA. E, por exemplo, então, quem entrar nesse novo contrato também, se futuramente aí falar, deu ruim, agora a inflação subiu, quero voltar para o outro lado da TR, eu também não posso. Não posso. Da mesma forma que se a TR subir e a inflação continuar lá embaixo, você não pode migrar. E o saldo devedor, ele também reajusta com a inflação? Como é que é? Na verdade, o saldo devedor ele não se altera, porque o que muda... O que acontece? Que a gente começa a pagar o tal do financiamento, aí você vai 1 ano, 2, às vezes até 3 anos lá no ano conferir, o saldo devedor, aquilo que você deve, continua o mesmo, e eles estão abatendo juros. Você vai pagando juros, como é que é isso? Depende da modalidade de financiamento. Quando você tem modalidades como, por exemplo... o price, você paga no começo basicamente juros. Então você paga boa parte dos juros e o saldo devedor permanece praticamente inalterado. Saldo devedor não aumenta. Se você contrair um financiamento, eu peguei R$500 mil emprestado no banco. Esses 500 mil não vão se alterar. Só que em cima disso vai incidir os juros. Os juros vão caindo e você começa a bater o saldo devedor. Então, quando a pessoa, não existe a possibilidade do saldo devedor aumentar. Aumentar. Isso. Tá. Agora, com essa nova linha aí de financiamento, a Caixa pode vir a trabalhar com a questão da securitização. Gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona isso, lembrando que há 11 anos os Estados Unidos aí viram uma crise econômica provocada por conta dessa forma, desse sistema de securitização. Então, explica para a gente, por favor. Excelente pergunta. A securitização, nesse sentido, no caso específico desse nova modalidade de financiamento, é quando você, em linhas gerais, vende a dívida. Então, imaginando que você contrate um financiamento com a Caixa e eu quero investir nesses papéis. Então, eu vou lá e compro partes dessa dívida sua, correndo o risco de você pagar ou não essa dívida e eu não receber aquele mês. Então, a securitização nada mais é do que você transformar uma dívida em um produto financeiro, onde você pode comprar partes desse produto financeiro. Como é que você avalia isso para a nossa economia? Se para os Estados Unidos há 11 anos isso deu assim, né, deu uma quebradeira. E para a gente aqui? Aí entra uma questão que eu avalio da seguinte forma. Porque foi um tal de compra imóvel e essa questão desses títulos, enfim. O pessoal tem muito essa coisa da hipoteca lá fora, né? Trabalha muito nisso. E para nossa realidade aqui? A hipoteca nada mais é, só para deixar bem claro, nada mais é do que você refinanciar um imóvel. Então você entrega ele como garantia e pega um dinheiro, vai pagando e até que você quite esse financiamento e tenha o imóvel na sua como seu de fato. O que acontecia nos Estados Unidos é que eles faziam uma rehipoteca até 3 vezes. Você usar o mesmo imóvel 3 vezes como garantia. Olha que situação, tinha que quebrar. Sim, lá o financiamento imobiliário chega a 50% de todo o crédito que gira na economia. No Brasil, é muito pouco. Então, as chances de nós chegarmos num patamar como esse demoraria, no mínimo, décadas. Bom, temos aqui uma participação, a pessoa também não se identificou. A gente fala quem você é, de onde você está falando, a gente quer saber. Olha só, ela pergunta quanto tenho que dar de entrada, como é que é a questão burocrática para esse para essa nova linha de financiamento? Boa pergunta. Essa linha de financiamento novo, ela determina no mínimo, 20% de entrada. Então, você pode financiar 80% do imóvel, no mínimo, 20% você vai dar de entrada. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Quem trabalha de carteira assinada e ganha um salário, pode financiar uma casa pela Caixa? Ganha um salário. Quer saber se ela pode financiar uma casa pela Caixa? Pode, sem sombra de dúvida. Agora, uma informação importante. Informação importante. Esse financiamento, ele não entra para o Minha Casa Minha Vida. As taxas que são cobradas para imóveis do Minha Casa Minha Vida já são inferiores a essas taxas base
Caixa hoje cobra em torno de 8% a 9,25%. Bom, para a gente arrematar essa parte da linha de financiamento, e agora diante do que a gente analisou aí, vale a pena comprar um imóvel ou está valendo a pena alugar nesse momento? Nossa, essa é uma pergunta que tantas pessoas têm. Porque às vezes você está com dinheirinho lá, você fala, mas eu vou dar ele de entrada, ou é melhor continuar morando de aluguel e investir esse dinheiro em outra coisa? Tá, eu vou, de forma bem objetiva. Normalmente, as taxas, o aluguel, ele gira em torno de 0,3% ao mês a 0,5% ao mês do valor do imóvel. Se você tem um imóvel de R$100 mil, provavelmente você vai alugar ele entre R$300 e R$500. As taxas de investimento que hoje você consegue na economia, com fundos imobiliários ou com o próprio Tesouro Selic, que é muito simples aplicar, é de 0,5%. Então, compensa sim, você alugar um imóvel é mais barato do que as taxas que você paga, as parcelas que você paga para morar naquele imóvel. Até porque agora está até difícil de reajustar valor de aluguel, né? Sim. Tem o IGPM, mas ninguém está conseguindo reajustar porque as pessoas não estão conseguindo pagar ainda. A crise ainda tormenta um pouco o bolso do brasileiro. Com certeza. Né? A gente está no momento de virada. Eu acredito que eu também estou otimista. Vai mudar, espero sim. que tudo melhore. Agora, João, você continua aqui com a gente. Sim. Olha, eu vou te dar uma dica do que a gente vai falar no próximo bloco.